mostrar aqui para vocês como que faz as configurações das tabulações. Então, para a gente configurar aqui as tabulações, a gente vai aqui em configurações, tabulações. Aqui dentro das configurações das tabulações é onde a gente vai terminar as ações que serão tomadas para cada tabulação que o operador inserir. Então é importante que a gente configure de forma correta, porque dependendo de cada tabulação, o sistema vai tomar uma ação. Essa ação é tomada automaticamente, sem a necessidade do operador. Então, tudo que o operador, assim que ele tabular, as ações que a gente configurou aqui na tabulação vai ser realizada pelo sistema. Então, para poder criar uma nova tabulação, eu venho aqui no maisinho, venho aqui e digito um nome, da minha tabulação. Então, por exemplo, negociou. Então, posso selecionar aqui negociou. E aqui vão ser algumas ações que a gente vai tomar. Então, a primeira ação é esse tempo mínimo esperado de atendimento e o tempo máximo esperado de atendimento. Então, aqui eu determino qual o intervalo de tempo que é o ideal para aquele operador realizar a tabulação. Então, por exemplo, coloco aqui qual que é o tempo mínimo para que aquele operador ele possa tabular negociou. Então, o tempo mínimo é de 60 segundos. Então, se ele tabular fora de 60 segundos, o sistema vai dar com uma tabulação suspeita. E qual que é o tempo máximo? O tempo máximo, posso colocar aqui 600 segundos, que seriam 10 minutos. Então, se ele tabular aqui acima de 600 segundos, o sistema também vai dar com uma tabulação suspeita, porque ele tabulou, negociou fora desse intervalo de tempo. O sistema não vai bloquear para ele não tabular, tá? Mas vai, dentro do nosso relatório, a gente tem um relatório que chama tabulações suspeitas, que aí vai exibir para você as tabulações suspeitas que os operadores tabularam fora do intervalo desse tempo. No caso, por exemplo, se fosse uma caixa postal, qual é o tempo mínimo para ele poder identificar que é caixa postal? O tempo mínimo seria de 3 segundos, no máximo aí 10 segundos, para identificar que aquela ligação é uma caixa postal ou a ligação está muda. Então, para cada tabulação, você insere um tempo mínimo e o tempo máximo esperado de atendimento. Embaixo aqui a gente tem o tempo de finalização. Esse tempo de finalização é o tempo que o sistema vai dar após o operador tabular. Então, assim que o operador clicou em tabular, o sistema vai dar um tempo para ele poder finalizar aquela ligação. Ou seja, inserir uma informação em algum CRM, inserir a informação em algum banco de dados, em alguma planilha Excel. Então, caso ele precise finalizar desse tempo, ao invés de você ir lá, o operador colocar pausa, você já consegue estipular esse tempo de finalização. Então, por exemplo, assim que o operador clicar em negociou, eu vou dar para ele 60 segundos, para ele poder inserir mais tranquilamente alguma informação dentro de um CRM, ou banco de dados, ou uma planilha de Excel. Caso exceda esse tempo de 60 segundos, ele já volta a ficar disponível novamente para poder receber ligação. Então, isso é ideal para que você já dê esse tempo, então você consegue estipular aqui o tempo que você quer, por exemplo, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, para cada tabulação que aquele operador inserir. Aqui a gente tem a opção de agenda ligação. Então, caso você crie uma tabulação de agendamento, então você vem aqui e selecione qual a opção que você quer que agenda. A gente tem duas opções, a pública. Então, o agendamento público não vincula nenhum operador àquela ligação. Então, assim que der o horário que foi agendada a ligação, o primeiro operador que estiver disponível, o sistema vai transferir a ligação daquele agendamento. E a segunda opção é o agendamento privado. Então, assim que a ligação for realizada no horário que foi feito o agendamento, o sistema vai transferir aquele agendamento para o operador que realizou o agendamento da ligação. Então ele vincula aquele agendamento ao operador. Tá? Caso você queira invalidar o fone, então você tem a opção aqui de você invalidar o telefone. Então, por exemplo, você discou o sistema discou e quando o cliente atendeu não era o cliente, era uma outra pessoa. Então você quer invalidar somente aquele número, porque deu engano. Então você invalida somente aquele número. Caso o cliente tenha outros números, o sistema ele mantém a discagem para os demais números dele. Tá? Caso você queira já finalizar o cliente, então, por exemplo, negociou e você não quer que o sistema disque mais para aquele cliente, então você clica aqui em deixar a opção sim, para que assim que o operador ele tabular, o sistema já finaliza aquele cliente e não disca mais para nenhum número daquele cliente. Nós temos aqui o abordagem, que é o CPC e a conversão.
tá? Que são índices, né, nas nossas estatísticas, que a gente consegue medir como está sendo o desempenho do serviço. Então, através desses índices, né, aqui a gente consegue identificar quantos CPCs, né, ou seja, quantos contatos de pessoas certas foi realizado e quantas conversões foram feitas. Né? No caso, negociou. Negociou é uma conversão? Conseguiu converter numa venda, numa negociação? Então, deixa a opção assim, sim. Caso for uma outra tabulação, por exemplo, sem interesse. Sem interesse, eu contatei a pessoa certa, porém não negociei. Então, eu posso deixar aqui como opção não. Tá bom? Aqui tem o iniciar avaliação de atendimento. Então, caso você queira que após o atendimento do operador transfira aquele cliente para uma avaliação do atendimento, então você, né, seleciona aqui a opção sim, né, e seleciona o serviço. E aqui embaixo a gente tem o redisca imediatamente, né? Ou seja, estou conversando com o cliente e a ligação caiu. Ao invés de eu ir lá pegar o número do cliente, fazer uma ligação manual e retornar para ele, a gente pode criar aqui uma tabulação de ligação caiu, e assim que ele clicar na tabulação caiu, eu deixo aqui a opção selecionada como sim, para que assim que ele clicar em tabulação, em ligação caiu, o sistema já de forma automática já redisca para aquele cliente para eles voltarem a conversar da onde parou. Tá bom? E aqui embaixo tem o solicita observação, protocolo e CPF, que são informações que você obriga a sua operadora a inserir, né, caso precise inserir o CPF, o protocolo, alguma observação daquela ligação. Beleza? Feitas essas configurações, a gente só clica aqui em salvar, né? E aí, vou colocar aqui não. E aí, clicando aqui em salvar, o sistema ele já salva aqui a tabulação que eu criei. Beleza? Então, como que eu faço para criar as pausas dentro da plataforma, né, para os meus operadores inserirem as pausas? Então, venho aqui em configurações, pausas. Aqui, então, eu vou determinar, né, a nomenclatura da minha pausa e o tempo máximo que eu vou definir para aquele operador ficar em pausa. Então, para eu criar uma nova pausa ou editar, né, eu posso clicar aqui em copiar para eu criar uma nova, ou editar para poder editar a pausa. Então, vou criar aqui pausa novo, copiar. E aqui na pausa, então, vou criar aqui a nomenclatura. Então, por exemplo, pausa lanche. Tá? Aqui na pausa lanche, então, eu vou determinar aqui o tempo máximo de pausa, que eu quero que os meus operadores fiquem em pausa. Então, qual que é o tempo máximo que eu quero dar para que o operador fique em pausa lanche? Então, eu vou colocar aqui 600 segundos, ou seja, 10 minutos. Então, eu vou estar estipulando o tempo de 10 minutos para aquele operador poder ficar dentro da pausa lanche. Caso ele exceda o tempo máximo da pausa, né? Quais são as ações que eu quero que tome com aquele operador? Então eu tenho 3 ações. A primeira ação é o fim de pausa. Então assim que o operador ele exceder, né, o tempo da pausa, o sistema ele já coloca aquele operador em fim de pausa, então já coloca ele disponível para poder receber a ligação, tá? A segunda opção é o desconectar, ou seja, ele desconecta o operador, né, para ele não poder ficar disponível naquele momento, para que assim que ele voltar da pausa, ele pegue e insere, né, ele inicia novamente a conexão com a Tubar e volta a ficar disponível. A terceira opção é o bloquear, que aí assim que ele exceder o tempo aqui da pausa, o sistema vai bloquear ele, né, e aí o supervisor vai ter que ir lá e fazer o desbloqueio dos operadores, tá bom? Aqui o tempo limite da pausa é o tempo que você insere para auxiliar o supervisor. Então aqui no caso aqui, né, eu coloquei 540, ou seja, 9 minutos. Então quando dá 9 minutos, o sistema vai sublinhar aquele operador em amarelo e vai estar indicando que ele está chegando ao tempo máximo da pausa, para ajudar o supervisor a acompanhar aquele operador, né, para ver se ele vai chegar no tempo certo da pausa ou não. Tá? E aqui o limite diário, então você consegue estabelecer quantas vezes ele pode entrar na pausa lanche. Então, por exemplo, 2 vezes. Então, cada dia ele só pode entrar 2 vezes dentro daquela pausa. Caso ele exceda o tempo limite diário da pausa, ele vai ser bloqueado. Então, feitas essas configurações, eu clico aqui em salvar e aí já vai estar disponível, né, para o operador inserir a pausa dentro da Tubar.